Sexta-feira da Paixão. É um dia que, para muitas pessoas, é um dia de tristeza, é um dia de angústia, é um dia de sofrimento. As pessoas durante todo o dia, da manhã até agora à noite, todo mundo cabisbaixo, chorando, se lamentando. E aqui está a igreja do Senhor Jesus, alegre, feliz. Porque o mesmo Jesus que na sexta-feira, como hoje, ele foi entregue às 18 horas, às 6 horas da tarde, ele foi entregue para ser crucificado através do beijo de Judas. E no domingo, ele, da terra onde colocaram o seu corpo, a terra não aceitou o corpo de Jesus. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive eternamente. Jesus ressuscitou. Essa é a alegria que o crente tem, de saber que a cruz não pôde conter aquele corpo, a terra não conteve aquele corpo, porque ele sabia que ele desceria lá nas regiões mais baixas para tomar da mão de Satanás a chave da morte e do inferno, e dizia para mim e para você: já está tudo consumado. Amém? Por isso nós somos felizes aqui. Quero ver ninguém triste aqui não. Hoje não é cemitério não, hoje é dia de alegria. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Nós vamos essa noite falar sobre a crucificação de Jesus. Nós não vamos nos atentar aqui a nenhuma cena forte. Poderia hoje pedir lá para o Mateus lançar uma cena aqui para vocês, a cena da crucificação. Tinha muita gente aqui que vai... Chora ou não chora? Quando você vê a crucificação, né, aquele açoite tão feroz, seu sangue, sua carne sendo dilacerada, muita gente aqui ia chorar. Eu não quero que você chore, eu quero que nessa noite você jubile, que você tenha alegria, porque o nosso Jesus, ele vive, ele não está morto. Amém? Lucas, Evangelho de Lucas, nós vamos ler hoje a narrativa de Lucas no capítulo 18, do verso 31 ao verso 34. Lucas 18, do verso 31 ao 34. Apenas alguns versículos, porque depois nós vamos ficar lá em Isaías capítulo 53. Todos acharam? Lucas 18, do 31 ao 34, diz a palavra do Senhor assim: Jesus anuncia a sua paixão, e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e, havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Amém? Só esses versículos, nós vamos orar agora. Coloca a tua Bíblia sobre essa cadeira aí, e você vai agradecer a Deus. Irmãos, é melhor agradecer do que pedir, é verdade ou não é? Então por que você vai agradecer? Porque você tem motivos para agradecer. É tanta coisa que Deus tem dado para nós, e a gente tem motivos para falar: muito obrigado, meu Deus. Mas hoje o muito obrigado é dizer para Deus: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor foi Ele que propiciou, foi Ele que deu uma condição para o pecador, do seu próprio filho ter morrido no alto daquele madeiro. João 3,16 é a resposta para mim e para você aqui nessa noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Vamos agradecer pela salvação? Meu Deus, muito obrigado, Pai, porque na sexta-feira da paixão, muitos nesse momento estão chorando, se lamentando pela morte de Jesus. E essa igreja está aqui nessa noite agradecendo por essa morte ter acontecido, porque era para nós estarmos no lugar do teu filho, era para nós estarmos na perdição, era para nós estarmos na condenação, mas o Senhor tirou os nossos pés da condenação, o Senhor nos deu uma possibilidade, o Senhor nos deu a verdade, e através do Senhor Jesus Cristo, hoje nós estamos aqui lavado e remido pelo precioso sangue de Cristo, que foi derramado no alto daquele madeiro. Pai, que essa noite a tua palavra venha ao encontro de cada um de nós, e que o Senhor fale no profundo e no oculto da nossa alma. Nessa noite, Deus, usa a minha vida e fale através de mim, a fim de que todos nessa noite sejam edificados e abençoados. Nós oramos e no nome de Jesus nós já te agradecemos. Amém. Pode ocupar o teu lugar.
Glória a Deus, irmãos. Como eu havia dito agora há pouco, hoje é um dia de muita tristeza e lamúria no coração de muitas pessoas. Aliás, é uma tristeza na vida daqueles que ainda não encontraram o caminho que eu e você, nós já encontramos o caminho, amém? Por isso que ele pôde dizer em suas palavras, e ele pôde afirmar com precisão: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, ou vai até o Pai, senão através do Senhor Jesus Cristo. Então, para nós, irmãos, é motivo de júbilo, de alegria, é motivo de nós estarmos aqui celebrando essa morte, não porque bateram em Jesus, açoitaram Jesus, porque tudo que Jesus ele enfrentou no momento da sua crucificação, na sua paixão, desde o Getsêmani, onde ele fazia sua última oração junto aos seus discípulos, naquele momento onde Judas, lá no Getsêmani, junto com os anciãos, junto com os religiosos da época, ele, juntamente com esses, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele foi até o jardim de Getsêmani e ali, com um beijo, ele identificou a Jesus Cristo. E os soldados romanos ali se apoderaram do Senhor Jesus Cristo, e ali começa então todo o seu martírio, passando por uma noite inteira de sentença, de condenação, açoite, humilhação. Mas tudo isso que nós vemos depois do Getsêmani já havia sido predito pelo Senhor Jesus. Aqui no capítulo 18 ele está dizendo para os seus discípulos a forma, as coisas como iam acontecer. Porém os seus discípulos ainda não tinham um entendimento mais apurado de toda aquela realidade. Eles não sabiam exatamente dos fatos. Eles imaginavam que Jesus dizia algo, mas quem sabe daqui a 10 anos ou 20 anos, porque Jesus ele morreu muito cedo. Um homem com 33 anos de idade é um homem muito novo, é ou não é? Muito novo, mas ele veio para cumprir a missão, o propósito de Deus. Ele veio determinado a cumprir o que pela boca dos profetas já havia sido dito, principalmente o profeta Isaías, o profeta messiânico, que 700 anos antes do advento de Cristo, antes de acontecer até o nascimento de Jesus, o profeta Isaías, no capítulo 53, nós vamos ler daqui a pouquinho, detalhar versículo por versículo, para vocês entenderem como que tudo isso já havia sido predito. A crucificação de Jesus, a morte de Jesus, a sua ressurreição, não era um fato novo, e os discípulos se assustaram com aquele evento, por ser um evento muito rápido. Poderia Jesus ter vivido mais 20 anos? Claro que sim, mas coube a Deus cumprir o propósito no seu Filho, que durante 3 anos de ministério, ele cumpriu todo o propósito, toda a missão de Deus na terra. 3 anos de ministério, 3 anos pregando o Evangelho, curando as pessoas, expulsando demônios, 3 anos onde ele revolucionou toda a humanidade. Jesus Cristo é tão importante, meus irmãos, que ele é um divisor do calendário. O calendário judaico é depois de Cristo e antes de Cristo. Então o profeta Isaías, profetizando a respeito dele, ele disse a esse respeito. Então, se nessa noite eu e você ficarmos procurando uma justificativa pela morte de Jesus, ou procurando quem foi o culpado da morte de Jesus, nós poderíamos aqui nos deparar com vários relatos, não só de teólogos, mas de historiadores, de pessoas muito aprofundadas no estudo a respeito da biografia de Jesus, e nós não ia encontrar em relato nenhum desses teólogos o motivo da morte de Jesus Cristo. Nessa noite você vai entender porque que ele morreu, baseado na profecia de Isaías. Mas os historiadores até hoje procuram saber quem matou Jesus. Foi os judeus? Porque segundo o que João diz, para mim aí, Mateus, fazendo um favor, Mateus está lá em cima, para mim aí em João capítulo de número 1, estou confundindo Mateus com João, capítulo número 1, versículo número 11 até o versículo número 13, nós vamos ler aqui no telão para você ver que o próprio povo judeu, que foi o povo que Jesus veio para eles, Deus escolheu nessa terra uma nação, o povo de Israel, um povo escolhido,
onde o Messias, Jesus Cristo, viria para ser o salvador daquele povo. E esse povo rejeitou Jesus. Então os judeus não mataram Jesus, eles rejeitaram Jesus. Eles não quiseram receber Jesus como seu salvador. Então no versículo de número 12, 13, 11, do 11 até o 13, do 11 primeiro. Aqui, ó, o versículo número 11 vai falar assim, olha que coisa, irmãos, para a gente entender como que foi o propósito de Deus para um povo judeu e aonde é que a igreja entra. Nós vamos entrar nesses versículos aqui agora, porque nós não tínhamos direito à salvação, só o povo judeu, mas por causa dessa atitude aqui deles, nós então aceitamos a Jesus e passamos a fazer parte do povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Diz aqui, veio para o que era, e os seus, versículo 12, mas a todos quantos, o receberam. Quantos receberam Jesus aqui? Se você recebeu Jesus, você está aqui dentro desse versículo. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É por isso que a gente tem um privilégio. Você não é mais criatura, nós somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. E o versículo número 13 já está aqui, o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de... Então, irmãos, quando a gente para estudar os relatos da palavra de Deus e a gente entender um pouquinho sobre a morte de Jesus, embora é um estudo muito minucioso, a gente percebe, a culpa não foi dos judeus, não foram os judeus que o levaram para a cruz, porque já havia sido dito pelo profeta Isaías. Nós vamos ler daqui a pouquinho o capítulo 53, porque o capítulo 53 é o capítulo que vai mostrar para nós toda a obra de expiação que Jesus ele fez por mim e por você. Então foram os judeus? Não foram os judeus. Então foram os romanos? Também não foram os romanos. Os romanos não, eles só executaram uma ordem que estava vindo do Sinédrio, mas os romanos não crucificaram, não mataram o Senhor Jesus. Então se não foram os judeus, não foram os romanos, então foi Judas, porque Judas foi ele que traiu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Vamos ver aqui um versículo aqui, onde fala de Judas. Marcos capítulo de número 14, versículo de número 18, vai falar que Jesus já havia identificado Judas, ou seja, Judas ficou com Jesus até a última ceia. A última ceia que Jesus tomou com os seus discípulos, o Judas estava ali presente. Saindo da ceia, Judas foi a pé, o sumo sacerdote Caifás, e ele então entregou Jesus Cristo, através de um beijo, lá no Getsêmani. Então olha que diz aqui, e quando estavam reclinados à mesa e comiam, disse quem? Disse Jesus, em verdade vos digo, que um de vós que comigo come, Então Jesus sabia que ia ser traído. Aí eu te pergunto, Jesus não sabia quem era Judas? Claro que sabia. Judas, ele traiu Jesus, mas não foi Judas que levou Jesus para a cruz. Ele não morreu em função da traição de Judas. Tudo já estava predito pelo Antigo Testamento, pela boca de vários profetas do Antigo Testamento. Agora a gente vai lá para Isaías, para a gente entender, meus irmãos, exatamente qual foi o propósito maior da morte de Jesus. Já que Jesus morreu, qual foi o propósito pelo qual ele entregou a sua vida? Porque no momento onde ele estava no Getsêmani, ele disse para os seus discípulos, porque quando chegaram os soldados para prender Jesus, Jesus estava junto com os seus discípulos no Getsêmani orando. Quando chegam os soldados para pegar ele, e eles não sabiam quem era Jesus, porque eles tinham as mesmas vestimentas, falavam no mesmo estilo, tinham a mesma aparência, creio eu, que eram vários homens de barba, era igual japonês, olhava para um, parecia todo mundo igual. Aqueles soldados, quando se apoderaram de Jesus, só poderiam se apoderar de Jesus, porque Judas chegou para ele e deu em Jesus um ósculo santo, deu um beijo em Jesus, e ele já havia dito para eles, olha, aquele a quem eu beijar, esse é Jesus Cristo. Então Judas vem, beija Jesus, os soldados,
identificam ele, e quando vão se aproximar de Jesus, Pedro, o Pedrão, arranca da sua espada, e ele sem ter nenhum manejo com a espada, porque não era soldado, ele era discípulo. Talvez alguém poderia dizer assim: nossa, mas o Pedro é bom de espada, hein? Arrancou só a orelha para mostrar que ele é bom de espada. Pelo contrário, irmãos, estava escuro, o camarada não entendia nada de uma arma, nada de espada, não tinha treinamento para isso. Ele soltou a espada, onde pegou? Na orelha do Malco, arrancou a orelha daquele soldado. Então Jesus pega aquela orelha, todos conhecem a história, coloca de novo e diz para Pedro: Pedro, guarda a tua espada, Pedro. Eu poderia nesse momento aqui, Pedro, eu pedia ao meu Deus, o meu Pai, e o meu Pai enviaria uma legião de milhares de anjos, para que esses soldados forem todos eles mortos, fulminados, e mal nenhum me sucederia. Por que Jesus fala essas palavras com Pedro? Baseado no texto de Isaías 53. Quero que você abra aqui, porque ele mesmo se ofereceu como ovelha muda ao matadouro. Isaías 53, vamos abrir aí, 53 de Isaías, vamos ler alguns versículos aqui, para mostrar para nós, irmãos, que Jesus Cristo, ele veio para cumprir a missão do Senhor, mas os discípulos ainda que não entenderam, mas nós entendemos, porque ele está dizendo aqui, ó, capítulo 53, versículo número 5, diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O versículo de número 7 aqui, está dizendo: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Lá no Getsemane, olha só, olha o que Isaías aqui está profetizando, lá no Getsemane, como que aconteceria todos esses fatos do Getsemane. Ele está dizendo aqui no versículo 7, ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus poderia naquele momento mudar toda a história da humanidade, porque aquele momento onde os soldados iam prendê-lo, era um momento que ele poderia simplesmente, com uma palavra só, os anjos vinham e queimavam todos aqueles soldados, resolveria o problema. Mas ele não fez isso, porque ele sabia que a sua missão, o seu propósito era resgatar algo maior. Talvez você nessa noite não entenda o fato de que a gente insiste tanto em falar aqui em cima do altar a respeito de salvação, porque a salvação para nós, ela tem que ser o número 1, porque Deus investiu muito na vida do pecador. Quando Paulo diz em Romanos que Deus lá do alto olhou para a terra e ele não viu um justo sequer, significa que todos nós estávamos condenados. Nós fomos vendidos lá no Jardim do Éden, quando Adão, ele desobedeceu a ordem de Deus, e ali no DNA do Adão, e até no nosso DNA até hoje, tem o pecado. Esse DNA nosso é comprometido com o pecado. Então o que faz com que uma pessoa, ela não entre no céu? O pecado. É o pecado que não vai permitir muita gente entrar nos céus. Então como é que resolve, pastor Roberto, o problema do pecado? Foi assim que se resolveu. No Getsemane ele se entregou, foi levado ao matadouro como ovelha muda, não questionou, não murmurou, perante Pilatos, em todo aquele interrogatório a noite toda, ele ficou na presença de Pilatos. Pilatos, ele olhou para Jesus e disse: eu não vejo mal nenhum nesse homem. Mas os anciãos, os sacerdotes, toda a cúpula religiosa dizia uma palavra só: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E o que me chama a atenção, o que é interessante, que essa mesma multidão que estava ali, diante de todos os religiosos, diante daquele homem que poderia dar vida e dar morte, que era Pilatos, Jesus Cristo, ouvindo tudo aquilo, tinha uma multidão junto aos religiosos. Essa multidão que estava dizendo crucifica-o, crucifica-o, era a mesma multidão que estava acompanhando Jesus pelas ruas de Cafarnaum, da Galileia, onde recebiam milagres de Jesus. Muitos que estavam ali tinham sido curados, cegos, coxos. Aquela multidão, ela era uniforme, uma multidão que havia recebido os benefícios de Jesus, mas agora mudaram.
mudaram o conceito, dizendo: crucifica ele. Aqueles que, quando Jesus entrou pelas ruas de Jerusalém, montado numa jumentinha, e dizia: hosana, hosana nas alturas, paz na terra entre os homens, enaltecendo a presença e a entrada triunfal de Jesus naquelas ruas, aquelas mesmas pessoas foram as pessoas que levaram Jesus também à condenação, dizendo para crucificá-lo. Mas tudo aquilo que aconteceu estava predito pelo profeta Isaías. Então, se não foi os judeus, não foi Judas, não foi os romanos, não foi Pilatos quem matou Jesus, então por que Jesus morreu? Simples, irmãos, Jesus morreu pelos nossos pecados. Foram os nossos pecados que levaram Jesus para a cruz. Se Jesus não vai àquela cruz, todos nós estávamos condenados. Romanos capítulo 3, 23, o apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Foi através da morte de Jesus que Ele conseguiu, através da sua morte, propiciar para mim e para você a expiação pelos nossos pecados. Quando você lança os seus olhos no Antigo Testamento, e você vê o tabernáculo, e você vê todo aquele aparato do tabernáculo, onde uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele pegava todos os pecados dos homens, das pessoas, e entrava no lugar santíssimo, o lugar santo dos santos, um lugar onde ninguém poderia entrar. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele fazia expiação pelo pecado do povo, porque a lei dizia isso: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso que no Antigo Testamento sempre se usava o sangue dos animais para tipificar o Cordeiro Pascual, o Senhor Jesus Cristo, que um dia ia ser imolado naquela cruz e no derramar do seu sangue conceder a todo pecador a purificação de pecado. Se hoje você fala diretamente a Ele e confessa a Ele o teu pecado e você é perdoado, é porque Ele pagou o preço por mim e por você naquele madeiro. A cruz de Cristo não é uma vergonha, a cruz de Cristo para nós, meu querido, é uma honra nós falarmos da morte de Jesus, porque a lei, ela trazia sentenças pesadas demais para um pecador. Antes do advento de Cristo, Paulo falando aos Gálatas que Jesus, ele veio na plenitude dos tempos. Significa que ele completou-se o tempo certo de Deus enviar o seu Filho, porque antes de Jesus, todas as pessoas eram condenadas, não tinha meio de salvação. A lei de Moisés era uma lei muito dura, muito severa, e muita gente não passava pelo aio da lei. Mas Jesus, ele não veio para abrogar a lei, diz Paulo, ele veio para cumprir a lei, e cumprindo-se o tempo, a plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio. Gálatas capítulo 3, verso 13, ele vai dizer a respeito disso, meu querido: a maldição da lei que estava sobre nós, Jesus Cristo resolveu o problema da lei, porque a graça passou a vigorar através do Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Amém? Então vamos ver aqui em Gálatas capítulo 3, verso 13, e depois o verso 19, que o Paulo aqui vai dizer a respeito disso. Olha aí, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu fico tão jubiloso, eu fico tão feliz de falar a respeito da salvação e daquilo que Jesus, através dos profetas, ele veio cumprir em mim e em você. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito. Esse porque está escrito é a lei que dizia isso: maldito todo aquele que for pendurado no... Por que maldito seria todo homem que fosse pendurado no madeiro? Porque só um poderia ser pendurado no madeiro, e esse tal que fosse pendurado no madeiro para pagar pelos pecados do povo, teria que ser alguém justo. O seu sangue não poderia ser contaminado, o seu caráter teria que ser inquestionável.
Jesus, meus irmãos, perante a lei de Moisés e perante a ordem de Deus, Jesus cumpriu todos os quesitos do Antigo Testamento. Por isso que eu e você hoje, nós temos o sumo sacerdote Jesus Cristo, que intercede lá à direita do Pai o Todo-Poderoso, pelos pecadores que estão na terra, o qual eu e você, como diz o Paulo, somos os principais. É por isso, meu querido, que quando o pecado ele é dito nos altares da igreja, não significa que o pastor está perseguindo ninguém, ou expondo ninguém a nada, porque foi por causa do pecado que Jesus ele foi para aquele madeiro, ele sofreu sim, padeceu muito. Aliás, lá no Getsêmani, não que Jesus estivesse arrependido da sua missão, do seu propósito, mas ele diz, antes do seu sofrimento, da sua agonia, ele diz na sua oração com o Pai: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, porém, seja feita a tua vontade. Diz os historiadores, e até a própria palavra de Deus diz, que quando Jesus estava lá, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, quando ele estava orando ao Pai, falando em hebraico ao Pai, Deus virou as costas para não ver o sofrimento do Filho. É por isso que Jesus, aqui nessa terra, ele foi 100% homem, e ele tinha 100% de Deus. Ou seja, a sua natureza humana e a sua natureza divina estava nele, mas ele não viveu aqui na sua área divina, ele viveu como um homem, como carne e sangue, sentia dor, tinha vontades, tinha cansaço, tudo isso Jesus passou aqui, e ele passou tudo isso por amar a mim e amar a você. Então, olhando agora para Isaías capítulo número 53, a gente vai entender que foi necessário a morte de Jesus. Sem a morte de Jesus não haveria possibilidade nenhuma chance para ninguém. Todos nós íamos para o inferno. Todos nós. Quando você olha lá para Gênesis capítulo 3, verso 15, quando fala sobre o advento de Cristo, quando fala a respeito da serpente, Jesus, ele está ali naquelas palavras em Gênesis, quando Deus estabeleceu ali a sentença para a serpente, que haveria de nascer alguém do ventre de uma mulher, e esse alguém, que era Jesus Cristo, pisaria na sua cabeça, e ela morderia o seu calcanhar. Aonde que a cobra morde? Qual a altura que ela sempre morde? Na altura do calcanhar. Mas naquele dia, Satanás, o diabo, ele não sabia identificar qual seria o propósito de Deus ou o plano de Deus para resgatar o homem, porque naquele dia, meu querido, lá em Gênesis, quando o Adão, ele toca lá no fruto daquela árvore, naquele dia, o Adão perdeu a oportunidade de ser eterno como Deus, porque ele falou com Adão, no dia que você tocar nesse fruto, certamente você morrerá. Ou seja, o Adão não estava destinado à morte. Vocês sabem muito bem, irmãos, que a morte é algo muito drástico na vida de uma pessoa. Nós não fomos criados para morrer. Quando alguém morre, nosso ente querido, por que a gente chora? A gente fica tão triste. Nosso irmão Marilildo aí perdeu o seu irmão tão novo, 38 anos de idade, não é isso? 38 anos de idade, uma morte súbita, que deixou todo mundo triste. Apesar de que nós estamos nessa vida, irmãos, e precisamos estar preparados para morrer a todo momento. A morte para a vida do crente, ou na vida do crente, tem que ser uma coisa natural. Eu não sei a hora que eu vou partir desse mundo, mas se eu partir hoje, uma coisa é certa: eu vou tombar nesse solo terrestre, mas há alguém lá em cima, no solo celestial, que está aguardando por mim. Amém, irmãos? Por isso que a morte de Jesus, para mim e para você, ela lança para mim e para você uma esperança. E qual a esperança que essa morte traz para mim? A esperança da vida eterna. É por isso que nós não podemos viver na linha do pecado.
É por isso que as pessoas estão sofrendo. Se a humanidade hoje está padecendo, sofrendo, se as pessoas hoje não encontram uma saída, não encontram uma resposta para as suas vidas, é fato, meus irmãos, que tudo isso está acontecendo por causa exatamente do pecado. O pecado, ele traz doença, traz enfermidade. O pecado traz sofrimento para a vida das pessoas. Então, para resolver o pecado, nós não conseguimos resolver ele sozinho. Como é que resolve o pecado, pastor Roberto? Só Jesus. O apóstolo Paulo diz que na nossa carne, essa carne que eu e você nós temos, não habita bem nenhum, meu querido. Não tem nada que presta nessa carne, não. A nossa carne nos leva a todo momento para o pecado. Tudo aquilo que agrada a carne, desagrada a Deus. Então o crente, uma pessoa que vem ao pleno conhecimento da palavra, essa pessoa não pode viver mais em função de agradar a sua carne. Nós temos que viver agora em função de obedecer a palavra de Deus. É fácil? Não é fácil, irmãos. A nossa carne vicia. Quantas carnes viciadas aí? Quantas pessoas que estão lutando há anos para sair de um vício do álcool, às vezes do cigarro, às vezes das drogas, às vezes do homossexualismo, às vezes até do adultério. Essas pessoas nunca vão conseguir se libertar sozinha. Tem pessoas que chegam na igreja e dizem: pastor Roberto, eu sou muito impuro para entrar dentro da igreja, eu sou muito pecador, eu tenho muito pecado, eu não presto. É verdade, mas Paulo, ele não deixou de dizer para as pessoas que têm muito pecado, ele diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quanto mais pecador você é, mais graça de Deus você tem. Glória a Deus. Então não há porquê alguém ficar justificando quando entra na igreja e vai dizer: eu não sou digno de ficar sentado dentro da igreja, não sou digno de entrar na igreja e pertencer a esse povo. Meu querido, quem não é digno é Satanás, porque ele já está condenado no fogo do inferno. E até mesmo no final, onde vai ser pego lá em Apocalipse, a besta, o falso profeta, o anticristo e Satanás e todos os seus demônios, ele vai fazer um molho só, amarrar e vai jogar no lago de fogo e enxofre para a eternidade sem fim. Mas nós não, o inferno não foi criado para nós, o inferno foi criado para os demônios, que um dia se rebelaram contra Deus lá em cima, porque Lúcifer, que era um anjo de luz, Lúcifer, ele era um anjo criado por Deus, para adoração a Deus, mas um dia, o texto diz que um dia subiu no seu coração ser mais do que Deus, se exaltar ao ponto de se assentar no lugar de Deus, e ninguém pode ser além desse Deus maravilhoso, porque a sua glória, ele não dá para homem nenhum. O nosso Deus é absoluto. E ele foi destronado, Lúcifer foi destronado, e ele veio para a terra, trazendo a terça parte dos anjos, que se transformaram em demônios, e estão aí, perambulando nessa terra, para fazer o quê, pastor Roberto? Para perturbar. É um bando de vagabundos, que fica aí, perambulando, tentando achar um lugar na vida de uma pessoa, para destruir. O que o diabo faz? Faz nada, ele fica de bobeira, o tempo todo, só olhando. E quando tem uma brecha, ele entra, ele acaba com um casamento, ele acaba com uma família inteira, ele acaba com os sonhos. Quando João, capítulo 10, o Senhor falando sobre a porta, falando sobre as ovelhas, ele traz ali no capítulo número 10, verso 10, o ladrão, que é uma figura de Satanás. O ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir. E o que ele tem mais feito hoje, meus irmãos? Ele tem destruído almas, destruído sociedades inteiras com a imoralidade. As famílias estão padecendo, as famílias estão precisando de paz, unidade, mas o diabo não deixa, porque essa função dele tem sido colocada em êxito. Ele tem feito obras enormes por aí na vida de tantas pessoas. Mas por que ele faz na vida dessas pessoas? Porque essas pessoas até o presente momento não é como eu e você. Essas pessoas ainda estão vivendo no mundo da ignorância, não conheceram a Jesus que nós conhecemos, amém?
Esse Jesus que nós temos hoje, estamos falando sobre a vida dele, a sua biografia, a sua morte. Esse Jesus, ele está trabalhando na minha vida e na tua vida. Ele está ativo na nossa vida, pontuando para mim e para você o tempo todo, como que nós precisamos agradar a Deus, não nessa carne. A carne não consegue agradar a Deus, meu irmão. Por isso quero ler contigo aqui a respeito da obra maravilhosa do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Embora, meu querido, olha para mim aqui, embora seja tão fácil a gente julgar as pessoas, que facilidade a gente tem para se levantar e julgar uma pessoa pelos seus atos, pelas suas atitudes. Nós precisamos aprender aqui, eu quero que você entenda aqui, que o nosso julgamento não resolve o problema do pecador. O que resolve o problema do pecador é Jesus Cristo. Porque quando Ele chega, o pecado sai de cena. O pecado passa não mais a habitar todos os dias da vida de uma pessoa. Porque quando João fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as nossas iniquidades. Então não tem pecado nenhum aqui nesse meio que Jesus não possa perdoar. Todos os nossos pecados são perdoados pelo Senhor Jesus Cristo. Por que Ele faz isso? Por que Ele mostrou para Paulo, no capítulo 8 de Romanos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito? Porque há uma oportunidade para todo pecador. Uma pessoa erra com a gente não dá uma segunda chance para ela, não dá uma terceira, não dá uma quarta. Deus não é assim. Deus é amor, e Ele dá N's e N's e N's oportunidade para todos nós. Olha quantas vezes você errou, olha quantas vezes você pecou, olha quantas vezes você escorregou nos teus próprios pecados. Talvez a gente não faz menção, meu querido, mas Satanás é maquiavélico. O que é maquiavélico? Ele usa sempre as mesmas coisas, o mesmo pecado em cima de uma pessoa. Ele escraviza a pessoa naquilo, ele assegura a pessoa naquilo, e a pessoa não tem força para sair daquele pecado que todo dia ela está cometendo. São os pecados, meus irmãos, que nos afastam de Deus. Quando o profeta ele diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, significa que esse pecado é uma barreira, que nós estamos diante dele e não podemos transpor essa barreira, senão através da obra do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo está aqui nessa noite? Para te convencer que essa vida miserável que você está vivendo só vai te levar à condenação, a derrotas e fracassos o tempo todo. Mas no momento em que você decidir dizer para Jesus: entra na minha vida, Jesus, faz a obra na minha vida, e Ele vai começar a transformar a tua vida. Sabe como? Através do Espírito Santo. Não pela eloquência do pastor, não porque o pastor Roberto fica gritando na sua cabeça, não porque o irmão Silvio aqui, ele fica pulando para lá e para cá, nada disso. O Espírito Santo, no silêncio da nossa alma, Ele fala no profundo do teu oculto, que você é de Jesus Cristo. Ainda que alguém disse para você: quando você era pequeno, você foi consagrado lá no terreiro de Macumba. Quando você era pequeno, os teus avós te consagraram aos demônios. Ainda que toda a maldição hereditária esteja na tua vida até hoje, mas a partir de hoje, eu tenho certeza que Jesus Cristo, Ele vai trazer libertação para você. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele se colocou como o Cordeiro Pascual no nosso lugar, para trazer redenção, para levar eu e você ao pleno entendimento que a sua morte não foi uma morte qualquer. Kardec viveu e morreu, Buda viveu e morreu, grandes mártires viveram e morreram, apóstolo Paulo viveu e morreu. Só houve um homem nessa terra que morreu e ressuscitou, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou para trazer salvação para a humanidade, para conferir a mim e a você a salvação. Vamos lá para Isaías capítulo 53,
Vamos ver aqui, meus irmãos, esse capítulo aqui, irmãos, ele se reserva a mostrar para nós. Olha aqui, antes de ler, quero comentar contigo. Você já percebeu que quando vai fazer aquele quadro da ceia, onde Jesus está no meio, 6 discípulos de um lado, 6 discípulos do outro, você olha aquele quadro da ceia e você vê que o pintor, ele realmente caprichou num Jesus bonito, sua barba cerrada, seus cabelos longos cacheados, um semblante bonito, uma veste toda reluzente. Quando a gente olha para aquele momento ali, a gente fica imaginando, Jesus era lindo demais, talvez fosse hoje, né, o camarada da vez, né, o modelo, e nada disso, meus irmãos. Não que Jesus era feio, nada disso, é que o seu semblante, a sua aparência, levava as pessoas a entender que ele carregava nos seus próprios ombros o pecado. Se eu pudesse nessa noite, eu não consigo isso, porque eu não sou um pintor, mas se tivesse um pintor aqui e pudesse desenhar para nós aqui o pecado, ele poderia desenhar aqui um monstro, porque o pecado é horroroso demais. Uma pessoa quando entra por essas portas aí, que ainda não recebeu Jesus, que não tem uma vida nova, o semblante dela é carregado. A pessoa, na sua fisionomia, é uma fisionomia abalada, angustiada, mas depois de alguns momentos, depois de algumas palestras de palavra, depois da obra do Espírito Santo, a pessoa passa a ficar bonita igual você. Olha que coisa linda que é você. Só gente bonita. Gente feia só lá fora. Aqui dentro só tem gente bonita, amém, irmãos? Porque nós somos filhos do rei. Então olha aqui o que Isaías fala no capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? O versículo 2 diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Ele não era um homem de riso no rosto, ele não era um homem de piadinhas, ele não era um homem de alegrias momentâneas, cordialidade o tempo todo, de bater no ombro de ninguém. Ele era um homem sério, ele era um homem que levava no seu semblante a marca do pecado, porque ele estava aqui cumprindo uma missão. Você não vê em versículo nenhum, nos 4 evangelhos sinóticos, onde fala a narrativa de Jesus, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, você vai encontrar dizendo: Jesus sorriu, Jesus se alegrou. Não, meu querido, Jesus chorou. Quando Lázaro, o seu amigo, ele morreu, ele chorou. E você vê vários momentos Jesus falando de forma séria. Então ele não era um homem, publicamente falando, um homem alegre e que tinha no seu semblante muita beleza. Pelo contrário, o pecado estava sobre os seus ombros. No versículo de número 3, vamos lá, ele era o quê? Ele era desprezado. Irmãos, isso aqui lança à luz a vida de Jesus. Tudo isso ele viveu. Ele era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Enquanto ele esteve aqui, no meio da cúpula religiosa, os saduceus, os fariseus, os escribas, os essênios, toda a cúpula religiosa de Jerusalém, que o perseguia, que o maltratava, que o injuriava, não gostavam de Jesus. Ele foi um homem desprezado, mas foi um homem experimentado no sofrimento. Sabe por quê? Porque Jesus, quando encontrava com uma pessoa que estava no sofrimento, ele não ria do sofrimento não, ele se compadecia, porque ele era um homem de compaixão. Ele se colocava no lugar do outro que estava sofrendo. Isso significa misericórdia. Então Jesus, ele veio a essa terra não para passear, ele veio aqui, meu querido, para trabalhar. Ele veio enviado por Deus nessa terra para se colocar no meu e no teu lugar. Ele era um homem que teve muito, mas muito sofrimento, não dele só, mas carregava o sofrimento de muita gente. Então Isaías aqui está descrevendo o verdadeiro Jesus que eu e você nós temos, não um Jesus pregado numa cruz. Eu não posso aceitar que o meu Jesus esteja numa cruz, porque aquele que na cruz morreu, ressuscitou. Amém? Por isso que você não pode carregar uma cruzinha aí no seu colar, ainda que seja bonito. É bonito,
Você levar um colar com uma cruzinha e aquele Cristo crucificado, eu acho até bonito, admiro a obra do artifício, admiro a obra desses camaradas que faz uns desenhos tão bonitos, mas esse não é o meu Jesus. O meu Jesus e o teu Jesus não é aquele que nós carregamos, Ele nos carrega. Ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Olha o texto, vamos lançar luz ao texto aqui, capítulo 53, vamos para o versículo de número 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si. Não gostei não, vamos ler, todo mundo lá no telão, vamos ler lá, que aquilo ali é uma verdade para nós. Verdadeiramente, deixa esse 4 aqui aberto para mim, porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É por isso que eu digo para você, que Jesus Cristo, Ele é a nossa cura. Jesus Cristo cura a tua enfermidade. Não diga a tua diabetes, não diga o teu câncer, não diga a tua úlcera. Diga para Jesus, Jesus, a tua palavra diz que o Senhor já levou. Sobre quem? Sobre Ele. Porque tudo que é coisa ruim, todo pecado, toda maldição, estava no seu próprio corpo. Ele se fez maldição por nós. A lei dizia que todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito, ou seja, sem chance nenhuma, segundo a lei de Moisés, para alcançar a salvação para alguém, mas Ele se fez maldição por mim e por você. E Ele diz aqui que Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades, Ele carregou as nossas dores, meu querido. Porque eu te digo sobre dor, porque é o sofrimento do homem. Quanta gente aqui nessa noite, talvez se eu passasse o microfone para as suas mãos, você vai dizer, pastor, eu estou sofrendo. Onde você está sofrendo? No meu casamento. Onde você está sofrendo com uma doença? Onde você está sofrendo com um filho nas drogas? Onde você está sofrendo uma situação financeira? Nesse mundo, quando Jesus falou que no mundo nós teríamos o quê? Isso é fato, meu querido. Nesse mundo, nessa terra aqui, é lugar de sofrimento, de luta, de prova. Mas ei, lembra de uma coisa, você não está sozinho, porque Ele disse, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Tu não anda mais sozinho, só anda sozinho se você quiser, porque você tem a companhia agradável de Jesus Cristo. Sabe para quê? Para te favorecer, para te ajudar. Porque não dá para viver sem Jesus, irmãos, sem Jesus não dá. Eu digo para todos aqui nessa noite, sem Jesus não dá. Eu não entendo porque tanta gente deixa de vir à igreja, deixa de estar na presença de Deus, e procura viver uma vida desassociada com Cristo. Vou viver por conta própria, estou desligando a minha vida com Cristo. Não faz isso, é a maior besteira de uma pessoa, é viver sem Jesus. Ele disse aos seus discípulos, sem mim. E não faz mesmo não, meu querido, não faz não. Mas graças a Deus, nós temos o Espírito Santo na nossa vida. É esse Espírito Santo que comunica para mim e para você que nós somos filhos de Deus. Vamos ver o que Jesus falou lá em João a respeito do Espírito Santo, porque olha, nenhuma pessoa vai conseguir dar jeito em si mesma, não consegue. Às vezes dá vontade até de rir de algumas pessoas, fala assim, pastor Roberto, rapaz, é o seguinte, na hora que eu quiser parar de fumar, eu paro. Na hora que eu quiser parar de beber, eu paro. Na hora que eu quiser parar com essas gandaias minhas, de ser adúltero, eu paro. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Não é bem assim, meu querido. O homem sem Jesus é escravo do pecado. O homem foi vendido para o pecado. A humanidade foi vendida para o pecado. Ponto final. Quem é que pode então resolver isso? Jesus Cristo. Ele nos comprou com o seu sangue. Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi através do precioso sangue de Cristo que Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Tem um preço, e ninguém pode pagar esse preço por você, só Jesus Cristo pagou, e é por isso que nós amamos esse Jesus maravilhoso. Vamos ver essa obra, como acontece na vida de uma pessoa, essa pessoa que ainda não recebeu Jesus Cristo,
essa pessoa que está vindo para o Evangelho, está ouvindo a palavra, talvez seja muito difícil, e é verdade, não é fácil, mas João capítulo 16, do verso 8 ao verso 11, Jesus vai falar sobre o Espírito Santo, e ele está dizendo aí, que o Espírito Santo, ele tem muitas funções, mas uma das funções principais do Espírito Santo, é convencer uma pessoa do pecado. Quem sou eu para te convencer do teu erro nessa noite? Quem sou eu? Aliás, diga de passagem, Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você medir alguém, você também há de ser medido. Significa que todo o nosso telhado, como dizem por aí, nosso telhado é de quê? É de quê? Então cuidado com o telhado do vizinho, toma cuidado com o teu. Procura você resolver o teu problema em relação ao pecado e esquece o vizinho, porque aqui está dizendo para mim e para você, João falando a respeito disso. Não, no versículo um pouco antes, versículo número 8, versículo 8, começa aqui, ó. E quando ele vier, quem? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9, do pecado porque não creem em mim. Ou seja, meu querido, tem pessoas que estão vivendo uma vida de pecado e pensam que não precisam de maneira alguma se arrepender do seu pecado, ou quem sabe confessar pecado para a pessoa errada. Não há outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo é mediador entre eu e o Pai. É Ele que intercede por nós, porque nós continuamos a ser pecadores. Versículo número 10, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Versículo 11, e do juízo, porque o príncipe desse mundo, ele já está julgado. Ou seja, meu querido, Satanás, ele sabe que ele já perdeu a vez na tua vida. Tem muita gente que ainda não sabe, mas o Senhor Jesus sabe que ele já está presente na tua vida, e Satanás, através do seu psique, através da sua mente, ele sempre está dizendo para você, você é um perdedor, você não vai conseguir, mas nessa noite eu posso falar contigo, o teu milagre já está pronto. Por isso que nós aqui nessa noite, irmãos, nós não podemos falar da morte de Jesus como algo de tristeza, muito pelo contrário, a morte de Jesus para nós é um fato, é uma realidade, mas também é uma alegria muito grande, porque sem essa morte, todos nós não teríamos chance nenhuma de entrar nos céus, mas como Ele se colocou no nosso lugar, hoje nós podemos dizer que nós somos livres para adorar a Deus. O pecado não domine mais sobre vocês, porque esse pecado Jesus já resolveu para mim e para você. Enquanto vivermos, Ele vai estar presente, mas fica tranquilo, enquanto a gente estiver aqui, Jesus continua junto, amém? Volta para o texto de Isaías capítulo 53, ele vai dizer aí, no versículo de número 8, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. É por isso que só Ele pode ser o Cordeiro imaculado de Deus para expiação de todos os nossos pecados. Toda transgressão afetou o relacionamento do homem com Deus, mas Jesus se colocou nesse meio. Então Jesus, João capítulo 10, Jesus, Ele é a porta. E se Ele é a porta, Ele é a saída para mim e para você. E quem entrar por essa porta, ele usa a simbologia da porta. Quem entrar por essa porta, quem entrar por mim, alcançará a salvação. Então a morte, irmãos, é motivo de tristeza? Não, é motivo de alegria para mim e para você. E o último versículo para a gente encerrar, está no versículo número 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si, que coisa linda, meu Deus do céu, e foi contado com os transgressores, mas ele, Jesus, levou sobre si o pecado de...
e pelos transgressores, Ele continua intercedendo, meu irmão. Ele está à direita do Pai, o Todo-Poderoso, olhando para mim e para você, e dizendo: por que você ainda não resolveu esse problema do pecado, ou quem sabe da tradição religiosa, ou quem sabe dessa frieza, dessa indiferença comigo? Irmãos, Jesus, Ele é o melhor amigo. Por que aqui em cima, no altar, a gente não fica oferecendo Jesus? Quem quer Jesus aí? Ô meu irmão, levanta a mão, recebe Jesus. Jesus não é mercadoria, Jesus é o príncipe da paz, Jesus é o príncipe da salvação. Ele merece o seu lugar de destaque e de honra em qualquer ambiente. Mas se você prontamente entendeu que a morte dele propiciou para você a vida eterna, sabe o que você faz? Você vem correndo para Jesus. Vem correndo e você entrega a sua vida para Ele, dizendo: Senhor, para onde eu irei, como diz os discípulos, para onde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida? Então, meu irmão, essa noite, nós vamos encerrar a mensagem aqui. Essa noite é uma grande oportunidade para todos que estão aqui presentes. Quem sabe você é um crente desviado. Quem sabe você é uma pessoa que está há tanto tempo na igreja, mas até hoje tem resistido ao Evangelho. Quem sabe você é um visitante que veio hoje para ouvir essa palavra, talvez pensando, eu vou lá hoje para receber uma bênção. A bênção é Jesus Cristo para a tua vida. O remédio para a alma do homem, o remédio para mim e para você é Jesus Cristo. A humanidade precisa desse medicamento, o medicamento é Jesus. Ele dizia nas suas palavras: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E se há alguém nessa noite doente da alma, enfermo da alma, Jesus nessa noite é a tua solução. As portas da graça continuam abertas, meu irmão. Não perca a oportunidade de receber a maior dádiva que esse mundo já recebeu, a presença de Jesus. E só foi propício isso através da sua morte. Então, bendita a morte, abençoada a morte. Não fica olhando para o corpo de Jesus retalhado, Jesus sofrendo aqueles açoites. Cada açoite que Ele tomou, sabe o que significava? Significava cura para você, libertação para você. Por isso que Isaías diz: pelas suas pisaduras, meu querido, cada uma das suas pisadas, desde o Getsêmani até o Gólgota, até o lugar da caveira, até o lugar onde foi a crucificação, cada uma das suas pisadas, Ele dizia para você: receba a cura, receba a libertação, receba a salvação, receba a paz, receba a alegria, receba de mim aquilo que eu fiz na cruz do Calvário. É por isso que nós não podemos essa noite menosprezar a morte de Jesus e dizer que foi apenas um Marte. Jesus não foi um Marte, Jesus foi o Salvador da humanidade. Ele foi, continua sendo e sempre será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para toda a eternidade sem fim. É Ele o remédio para a nossa alma. É Ele, meu querido, que através do Espírito Santo, você agora não vê Jesus mais. Você não está vendo Ele. Alguém poderia dizer: pastor Roberto, por que você não coloca uns quadros na igreja? Pelo menos para mostrar todo o caminho do Gólgota, todo o caminho do Getsêmani até aquele momento da crucificação. Coloca passo a passo, Ele carregando a cruz, aquele rosto ensanguentado, os cravos na sua cabeça, aquela coroa de espinho, os homens batendo nele. Põe isso aqui na igreja, não precisa mais disso não, porque aquilo foi apenas um momento na sua vida terrestre, porque agora o nosso Jesus está vestido todo de branco, um branco reluzente, vestimentas reluzente, e Ele tem na sua mão o cetro da verdade e da justiça. Ele é o Rei dos Reis, está à direita do Pai, olhando agora para você e dizendo: confessa o teu pecado, porque eu perdoo o teu pecado, porque o prazer de Deus não é que o homem seja condenado, mas que todos venham ao pleno conhecimento dEle e sejam salvos, sejam resgatados. Ele já enviou o resgate, o barquinho está aí, entra nele. A pessoa fala: não quero entrar no barco, tu vai morrer afogado, entra nesse barco. Jesus é o nosso barco, Jesus é o nosso porto seguro.
É nele que você vai alcançar tudo aquilo que você está almejando, a cura, a libertação, a tão sonhada paz que o mundo procura. Ele diz: eu vos dou a paz, não a paz que o mundo tem. A minha paz que eu dou para você é uma paz duradoura. Não significa que você não vai deixar de ter problema. Claro que a gente vai ter problema, mas é diferente, irmãos. Quando você tem Jesus, a luta chega, a prova chega, mas Ele traz calmaria para dentro de nós. Está tudo ruim em volta. Alguém diz assim: já perdeu, como diz alguns policiais, né? Já perdeu, já perdeu. O diabo fica sussurrando no teu ouvido: já perdeu, já perdeu. Você diz: você está muito enganado. Aquele que está em mim é mais poderoso do que aquele que trabalha lá no mundo. Tem nada perdido na tua vida. Esse maravilhoso Deus, através de Jesus, Ele não só começou, Ele continua trabalhando na tua vida. Quero te informar que agora, Ele te ama muito. Ele te ama demais. Ele te ama tanto que Ele não permite Satanás tocar em nenhum fio do teu cabelo. Olha só, irmãos, quem é esse Deus para nós, irmãos? Esse Deus é maravilhoso demais. Então que você entenda que a morte de Jesus abriu a porta da salvação para todos nós. Quantos entenderam essa palavra nessa noite? Domingo vem mais, domingo vem mais. Domingo vem a pastora Elza pregando aí, falando sobre a ressurreição de Jesus, sobre a Páscoa, sobre esse presente maravilhoso que Deus deu para mim e para você. Amém, irmãos? Então se coloque de pé na presença de Deus e nós vamos nessa noite buscar por aquele que pode fazer algo na nossa vida. Tem pessoas aqui nessa noite que vieram para receber uma oração. Eu quero orar pela tua vida, os obreiros vão estar aqui à frente. Não saia sem receber uma oração com a imposição de mãos. Quando Ele disse que Ele nos daria poder para pisar serpentes, escorpiões e toda sorte do mal, e não nos faria dano algum, é porque Ele deu autoridade. Nós temos a autoridade de Cristo na nossa vida. É por isso que Satanás aqui, ele não tem lugar de proeminência. Aqui a gente não exalta a obra do diabo, aqui eu exalto a obra de Cristo na tua vida. Aqui eu não ponho esse microfone na mão de demônio, não. Demônio está queimado, amarrado, destruído pelo poder do nome de Jesus. Gasta-se tanto tempo, meia hora, 40 minutos, para colocar um microfone na mão de um enxucaveira, de um tranca-rua da vida, de uma pombagira da vida. O que ele vai falar? Vai falar daquilo que é pertencente a ele, o demônio, destruir. Mas Jesus Cristo não. Eis que eu vim para te dar vida e vida com abundância. Eu vim resolver o teu problema. Esse problema que o advogado não resolve, o médico não resolve, o juiz não resolve. O Temer, meu filho, não quer nem saber de nós não. Mas Jesus, Ele tem interesse de olhar para essa terra e dizer: clama a mim, porque eu vou te responder nessa noite. Vamos orar pela salvação. Salvação na nossa vida. Eu não sei o dia que você vai morrer, mas se tu morrer hoje, você tem que encontrar com alguém lá em cima. Quantos estão com passaporte carimbado? Não está vencido? Passaporte vencido não sobe. O passaporte tem que estar atualizado. Atualiza esse passaporte teu. O que eu falo atualizar? Põe em ordem a tua casa. Resolva o problema do pecado. E seja abençoado por Deus, amém? Que o Espírito Santo tenha falado ao teu entendimento. Que você tenha entendido plenamente que a cruz, ela está vazia. E aquele que passou por ela está no nosso meio. Eu vou orar agora pela tua família. Abraça aí o esposo com a esposa. Os filhos estiverem perto. Nós vamos orar. Pastor Gladstone, vem cá. Ele vai estar orando pelas famílias. Salvação. Oh, meu irmão, que bênção você dizer nessa noite: eu e a minha casa. Oh, querido, que coisa